boa noite, meus amigos e minhas amigas do canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir a Deus que nos ilumine nesta noite para que possamos fazer um vídeo de acordo com a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora, a Virgem Maria, para que ela interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem, todos estejam na santa paz. Hoje, gente, nós vamos retomar o estudo sobre o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Eu estou usando como reflexão esse livro, Como Entender e Rezar o Pai Nosso. E tem aí os pedidos do Pai Nosso, não é? Então, hoje nós vamos meditar mais um pedido do Pai Nosso, tá? Nós já meditamos, né? O Pai Nosso, que Deus é nosso Pai, o Pai que está no céu, santificado seja o nome de Deus, não é? E venha a nós o vosso reino. Foi a última meditação que nós fizemos. Hoje nós vamos meditar: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O que quer dizer isso? Então hoje a gente vai meditar isso, com a graça de Deus. E nós ainda vamos meditar ainda, se Deus quiser, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que pão é esse? Então, vamos meditar na próxima aula. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então vamos explicar sobre esse pedido. Não nos deixeis cair em tentação. Vamos explicar sobre isso. Tá? E também o último pedido, mas livrai-nos do mal. Ok? Então nós vamos explicar toda essa questão do Pai Nosso, se Deus quiser. Hoje, gente, nós vamos então explicar o que quer dizer esse pedido do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Isso aí a gente reza no Pai Nosso, mas para quê? Por que a gente pede isso a Deus? Que seja feita a vontade do Senhor, assim na terra como no céu. Porque, gente, a vontade de Deus é o melhor para nós. Tá? Porque nós somos pecadores, nós somos fracos. Então, hoje, por que o mundo hoje está como está? Porque nós queremos fazer a nossa vontade e não a vontade do Senhor. E quem nos ensinou isso foi Jesus. Jesus, que foi um filho obediente a Deus, ao Pai, ele nos ensinou isso com a sua vida. Toda a vida de Jesus foi uma obediência contínua a Deus. Mas para isso ele tinha um diálogo muito profundo com Deus. Não sei se você já percebeu. Jesus ele tinha um diálogo muito grande com o Pai. Então ele sempre estava em oração, não é? Tudo que ele ia fazer, ele pedia assistência ao Pai. E Jesus é Deus. Então ele estava ali nos ensinando, nos dá exemplo. Tudo que a gente for fazer, a gente deve buscar a orientação de Deus. E Deus nos fala. As pessoas acham que Deus só falava lá no Antigo Testamento, no Novo. Depois Deus parou de falar. Não, Deus fala com você. Na oração, nas criaturas, na natureza, nos sinais. Deus manda sinais e fala com você, mas você tem que buscá-lo. Então, quando você
faz a vontade de Deus, não é, para a sua vida, não é, o reino de Deus acontece, como nós vimos na aula passada. Tá? Para isso nós devemos obedecer à lei de Deus, é o que nós vamos ver hoje, ok? Então, qual é a vontade de Deus que nós pedimos no Pai Nosso? A Bíblia responde. São Paulo diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. E o Pai usa de paciência porque não quer que ninguém se perca. Está lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Tá? Então, todo o mandamento de Deus se resume em quê? Amemos uns aos outros como Ele nos amou. João 13, 34. Tá? Porque Deus é amor. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. Olha aí, entenderam? Então, gente, a vontade de Deus é que a gente se salve. Deus não quer perder ninguém. O povo fala aí, né? Deus mandou fulano para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno, gente. Deus quer que todos vão para o céu. Que cheguem ao conhecimento da verdade. E por que Deus não voltou ainda? Por que Jesus não voltou? Porque está dando tempo. Igual ele fala aqui. Para que ninguém se perca. Então ele está dando um tempo. Gente, se converta, gente, busque a Deus. Ok? Então, importante isso. Jesus, como eu já falei, cumpriu perfeitamente a vontade do Pai. Olha aí. Primeiro, vários textos que Jesus conversa com o Pai. Olha só. Eis-me aqui, eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Hebreus capítulo 10, versículo 7. Então, Jesus veio ao mundo para fazer a vontade de Deus, não a dele. Tanto que ele fala lá, seja feita, Pai, a tua vontade, não a minha. Jesus estava falando ali como homem, né, gente? Porque Jesus também é Deus. Então a vontade do Pai é a mesma dele. Mas por que ele fala? Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque Jesus ali está falando como homem. Lembrando que Jesus tem duas naturezas. Já falei isso aqui várias vezes. Não é? Então tem hora que Jesus fala como Deus, tem hora que Jesus fala como homem. Ali ele está falando como homem. Tá? E como Deus é maior do que o homem, então ali ele fala. Então seja feita a vontade de Deus, e não a minha, como homem. Ok? Só Jesus pode dizer: faço sempre o que lhe agrada. João capítulo 8, versículo 29. Olha aí. Então Jesus estava sempre em conformidade com a vontade do Pai. E nós? Será que tudo que nós fazemos está em conformidade com a vontade do Pai? Claro que isso é impossível para nós, porque nós somos pecadores, nós somos seres humanos. Mas nós temos que procurar fazer a nossa parte. Não é? E se a gente cair, tem aí o remédio, a confissão. Não é? Olha, quando Jesus estava ali no Horto das Oliveiras, naquela agonia mortal, olha o que ele diz. Não a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Lucas 22, 42. É por isso que Jesus se entregou a si mesmo por nossos pecados à vontade de Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Por quê? Porque ele estava ali fazendo a vontade do Pai, que era o quê? Era se entregar por nós para nos salvar. Tá? Graças a essa vontade é que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Olha aí, tá vendo? Então, gente, a gente tem que aprender com Jesus, tem que imitar Jesus, não é? Aquela música, né? Amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu. É a música do Padre Zezinho. Então a gente tem que viver, né, as virtudes como Jesus viveu. E principalmente viver a vontade do Pai, não a nossa. Porque, gente, se a gente vive a nossa vontade, com certeza a gente vai acabar indo para o outro lado. Né? Porque nem sempre a nossa vontade é a mesma vontade de Deus. Né? Quando é uma coisa que nos interessa, aí sim a gente faz. Mas quando é aquela coisa ali, aquilo ali não vou fazer não, porque aquilo ali não me interessa fazer. Aí a gente vai e deixa de lado, não é verdade? Principalmente quando é uma coisa que nos interessa, não é verdade? Mas a gente primeiro tem que saber, será que aquilo que eu vou fazer está de acordo com a vontade de Deus para a minha vida? A gente tem que pensar isso como cristão. Nós, criaturas e pecadores, olha só, que nos tornamos em Cristo filhos adotivos pelo batismo, pedimos ao Pai que a nossa vontade e a do seu Filho
né, para realizar a vontade do Pai na nossa vida, seu plano de salvação para a vida do mundo. Porque, gente, se a gente não buscar o reino de Deus, a gente está aqui marcando bobeira. Porque isso aqui é uma passagem. Não é? Aqui é um vale de lágrimas, gente. Então, muitas vezes a gente passa a vida toda buscando coisas que não nos satisfazem. Não é verdade? Por isso que a gente se decepciona. A gente busca o quê? Prazer, poder. E nada disso satisfaz. Só Deus. Só aquilo que nos realiza plenamente é aquilo que está em conformidade com a vontade de Deus. Ok? Sozinho a gente não consegue fazer a vontade do Pai. A gente é um miserável. A nossa natureza, o pecado original, acabou com a nossa natureza humana. Então, sozinho a gente não consegue realizar a vontade de Deus. Então, a gente precisa do auxílio da graça de Deus. Por isso que a gente tem que estar em constante oração, em constante os sacramentos. Para quê? Para nos dar força para poder cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Porque sozinho a gente não consegue. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é a oração. Gente, a pessoa que não reza nada, esquece. Não vai conseguir fazer a vontade de Deus. Você não tem força. Tá? E gente, não é rezar pouco, não. Eu confesso que eu rezo pouco. Eu gostaria de rezar bem mais. É uma falha que eu tenho, eu tô confessando aqui para você. Por isso que eu falo, às vezes eu brinco aqui que eu vou para o purgatório, porque diz que os santos que vão direto para o céu é aquele santo que reza muito. Não é? Então, por isso que eu brinco que eu vou para o céu, porque eu não rezo muito. Eu preciso rezar muito mais. Porque senão a gente não tem força, gente. Porque o mundo está aí para nos derrubar. Não é? Então, às vezes a gente reza ali meia horinha ali, acha que rezou muito, como dizia o Padre Léo. Aí depois acha que Deus está devendo obrigação para nós. Por isso que os monges rezam o dia inteiro. A igreja tem a liturgia das horas, que é para rezar de 3 em 3 horas. Sabia disso? É uma coisa que eu ainda não fiz para mim, mas eu ainda quero conseguir uma liturgia das horas, porque a liturgia das horas ela não é obrigatória para o leigo. Ela é obrigatória para o clero, para o papa, o bispo, o padre e o diácono. O que é a liturgia das horas? É você rezar de 3 em 3 horas. Entendeu? Então, o leigo não é obrigatório, mas ele pode rezar a liturgia das horas. Não é proibido, só não é obrigatório para o leigo. Mas eu ainda quero conseguir a liturgia das horas para mim ver se eu consigo rezar. Eu não sei se vou conseguir rezar de 3 em 3 horas, mas eu quero fazer o possível para rezar o mais tempo possível. Então, começa rezando 6 horas da manhã, tá? Depois 9 da manhã, depois meio-dia, depois 3 horas, 6 horas e depois 9 horas. De 3 em 3 horas. O clero é obrigatório rezar. Entendeu? Então, gente, sem oração, esquece. Tá? Para a gente poder discernir qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Ok? E obter a perseverança para cumprir a vontade de Deus. Então a oração nos dá perseverança para cumprir a vontade de Deus, que não é fácil. Cumprir os mandamentos da lei de Deus é fácil? Claro que não é, porque isso que muita gente corre. Por que muita gente não quer servir os mandamentos de Deus? Por quê? Porque é difícil realmente. Quem falou que não é? A igreja reconhece que é difícil. Claro que é. Gente, a lei de Deus ela é difícil mesmo. Jesus falou, entrar pela porta estreita, porque o caminho é subida. Tudo subir é fácil? Subir burro é fácil? Não. Então, viver os mandamentos não é fácil. Claro que não é. Então, gente, a gente só consegue, como eu disse, pela graça de Deus. Ok? Jesus nos ensina que entramos no reino dos céus não por palavras, olha aí, mas praticando a vontade de Deus que está nos céus. Se alguém faz a vontade de Deus, a este Deus escuta. Está lá em Mateus 7, 21 e João capítulo 9, versículo 31. Aqui eu só botei 2 textos só, mas tem mais. Não é? Tem vários textos da Bíblia que falam. Faça a vontade de Deus e você será feliz. Não é? Até no Antigo Testamento a gente vê isso. Né? Quem segue, né, a lei de Deus, a vontade de Deus, é feliz, vai ter bênção. Quem não segue a Deus, não quer saber de Deus, tem maldição. Tá lá, nós estamos estudando o livro de Deuteronômio, nós vamos estudar isso. Ok?
Agora, olha que definição maravilhosa para a gente fazer a vontade de Deus na nossa vida, gente. Quem disse isso não fui eu, tá? Eu não tenho nem capacidade para falar. Mas quem disse isso foi Santo Afonso de Ligório, um santo da igreja, que é doutor da igreja, e ele é da congregação dos padres redentoristas, que são os padres que tomam conta da Basílica de Aparecida. Eu vou em Aparecida todo ano, eu vejo lá os padres redentoristas, e tem lá uma foto bem grande de Santo Afonso de Ligório. Tá? Foi um santo que viveu quase 100 anos. Então, Santo Afonso de Ligório, ele deu uma definição maravilhosa para a gente fazer a vontade de Deus. Olha o que ele diz. Para fazer a vontade de Deus, precisa duas coisas. Primeira coisa, fazer o que Deus quer. Fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Não sei se você entendeu. Fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Mas aí você vai me perguntar, o que quer dizer isso na prática? Entendeu? Fazer o que Deus quer é obedecer a Deus, a lei de Deus, os 10 mandamentos. E isso é fazer a vontade de Deus. Entendeu? É o que nós já estamos falando aqui. Você ser um filho obediente ao pai. O bom filho é obediente a pai e mãe. Quem é que gosta de um filho desobediente? Ninguém. Todo mundo se afasta dele. Ninguém quer saber dele. Com Deus é a mesma coisa. Deus é nosso pai. E nós somos filhos obedientes ou desobedientes? Na maioria das vezes, desobedientes. Ok? Viver a doutrina ensinada por Deus, pela igreja, em termos de fé e de moral. Olha aí. Então, gente, esse pessoal que fica questionando aí Deus, fica questionando a igreja, já não faz a vontade de Deus. A gente não tem que ficar questionando Deus nem a igreja. Não. Ali é para ser vivido, não é para ser questionado. Ah, eu vivo isso daí, né, mas isso aí eu não concordo. Né? Eu sou católico, mas essa parte aí eu não concordo. Não é? Não, então, meu amigo, então você não está fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus, a lei de Deus, a gente não questiona. E Deus entregou isso na mão da igreja. Né? Os mandamentos, os sacramentos, né? A moral católica, né? O credo. Né? Por isso que o credo ele é dogmático, ou seja, 12 dogmas. Se você contesta alguma coisa ali do credo, já era. Você não é católico. Você não está obedecendo a lei de Deus. Entendeu? Olha só. Querer o que Deus faz é aceitar com resignação e fé tudo que Deus permitir que nos aconteça, conosco sem revolta e murmuração. Sem dúvida, dizia Santo Afonso de Ligório, esse é o caminho da santidade. Aceita tudo o que te acontecer, diz lá o Eclesiástico, capítulo 2, versículo 4. Esse texto é belíssimo. Aceita tudo o que te acontecer. Aí eu te pergunto, é fácil? Não. Por isso que ir para o céu não é fácil. Fácil é ir para o inferno. Por quê? Porque não é fácil, gente. Eu acho bonito aquilo que ele fala aqui, né? Sem revolta e murmuração. O que é murmuração? Reclamação. E é o que mais a gente vê. Tem gente que reclama de tudo. Eu estou com dor disso, eu estou com dor daquilo. Como é que você está, fulano? Ah, não, eu estou com dor. Eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor nos olhos, eu estou com dor na perna, eu estou com dor de tudo. Mas só murmura, só reclama. E aí eu te pergunto, aonde que isso vai levar? A lugar nenhum. Você vai continuar com dor, porque o cérebro, gente, ele capta isso. Quanto mais a gente fica falando, estou com dor, estou com dor, estou com dor, estou com dor, se a gente só fica com isso na cabeça, só murmurando, o cérebro joga para o inconsciente, você vai sentir dor mesmo. Às vezes você não está nem com dor, mas você fala e a dor vem. Tem gente que é assim. Se um dia a pessoa não falar que está sentindo alguma coisa, né, pessoa mal-humorada, não é verdade? Pessoa que está de mal com o mundo, não é? Gente, essas pessoas esquecem, como dizia o Padre Léo, essas pessoas estão fazendo hora extra no mundo. Não é? Ninguém suporta esse tipo de pessoa. Pessoa mal-humorada que só reclama de tudo, só Deus não me ama, não é? Isso então é terrível. Eu sou mais, né, o pior dos homens, né? Tudo acontece comigo, né? Comigo acontece coisa ruim, com fulano lá, eu estou na igreja, comigo acontecem as coisas. O fulano que não vai na igreja tem coisa boa. É o que eu mais vejo, né? Esse tipo de reclamação.
Gente, em vez de a gente ficar reclamando, pelo amor de Deus, agradeça por tudo que você tem, pela vida que Deus te deu. Como dizia o Padre Léo, você levantou, você abriu o olho. Ah, opa, estou vivo. Já agradece, amigo. Quantos já morreram? Quantos morreram hoje? Como ele dizia, viva como se fosse o último dia da sua vida. Um dia você acerta. Né? Amanhã você pode amanhecer morto. Agradeça a Deus pelo dom da vida. Se você está com dor na perna, tem gente que está sem a perna. Você está com dor nas vistas, tem gente que é cego. Você pelo menos está com dor nas vistas, mas pelo menos você está enxergando, meu amigo. Então, antes de você reclamar, aceita a vontade de Deus. Aquilo que você não pode mudar. Vamos fazer tudo. Já falei isso aqui, vou repetir. Faça tudo que está ao seu alcance para mudar essa situação. Está com dor? Vá ao médico. Está com depressão? Vá ao médico, vá no psicólogo, vá no padre. Faça tudo. Não deu? Não aceita. Faça como os santos. Por que eles são santos? Por isso que eu quero fazer aqui a vida dos santos. Se Deus quiser. A vida deles não foi fácil. Eu quero pegar aqueles santos que mais sofreram. Um São Francisco de Assis da vida, uma Santa Teresinha do Menino Jesus, não é? Esses santos que mais sofreram. Eu quero pegar esses, não é? Para a gente ver se a vida deles foi fácil. E eles não reclamavam, agarravam crucifixo, né? O meu está aqui, agarravam crucifixo assim e sofriam junto com Jesus, não é? Se não tem jeito de mudar, aceita a vontade de Deus. Eu ofereço meu sofrimento para salvar o mundo. É isso que a igreja ensina. Está sofrendo? Não tem como mudar? Já fez de tudo? Aceita. Oferece esse sofrimento a Deus para salvar o mundo, como Jesus fez. Gente, sofrimento faz parte da vida. Jesus não prometeu vida fácil para ninguém. Eu não sei onde que esse povo tira que Jesus prometeu prosperidade. Jesus não prometeu prosperidade para ninguém, não. Isso é doutrina do Antigo Testamento. Por quê? Porque os judeus não acreditavam na vida eterna. Então, para eles, tinha que ser feliz aqui nesse mundo. Mas nós não. Nós não somos judeus, nós somos cristãos. O cristão, ele está nesse mundo olhando para cima, para o céu. Entendeu? Isso aqui é uma passagem. Então, não adianta você achar que aqui você vai viver a mil maravilhas, que você não vai ter uma dor de cabeça, meu filho. Jesus não prometeu isso para ninguém. Mostra um texto bíblico no Novo Testamento que Jesus promete vida fácil para o cristão. Pelo contrário, ele promete a cruz, promete tribulações, sofrimento. São Paulo tinha um espinho na carne que ele pediu a Deus lá 3 vezes para tirar dele, Deus não tirou. São Paulo, hein? Se São Paulo tinha um espinho na carne que a gente não sabe o que é, qual doença que é, não é? Imagine nós. Entendeu? Então, gente, vamos parar de reclamar. Mas por que não é fácil discernir a realizar a vontade de Deus? Por que nem sempre isso é fácil? Por causa do pecado. O pecado, gente, tapa a nossa visão. Entendeu? E ele desorganizou tudo. Tudo. O pecado original, gente, foi terrível. É só a gente ler ali na Sagrada Escritura, a gente vê. Depois que entrou o pecado original, desgraçou tudo. Tudo que é de ruim aconteceu. E é assim até hoje. É a tendência ao mal que nós temos. E isso acarreta o mal para toda a humanidade. Por isso que não é fácil fazer a vontade de Deus. Ok? Olha que bonito. O profeta diz que Deus não quer holocausto, oferenda, aquilo lá que os judeus faziam. Aquilo lá, Deus não agradava daquilo não. Aquilo lá era só uma prefiguração. Mas Deus gosta da obediência total à sua palavra. Então Jesus, ele quer uma obediência à sua palavra. Olha aí. Vou citar aqui um texto lá do Antigo Testamento. 1 Samuel, capítulo 15. Gente, anote esses textos, tá? Para você ler depois na sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 a 23. Samuel replicou: acaso o Senhor se compraz nos holocaustos e sacrifícios, como na obediência à sua voz? Olha, então o profeta Samuel falando. Esses sacrifícios que vocês fazem aí, Deus não agrada disso não. Deus agrada a obediência à sua voz. A obediência é melhor do que o sacrifício. Olha aí, tá vendo? E a submissão vale mais que a gordura dos carneiros. A rebelião é o quê? Quando você não quer fazer a vontade de Deus. Eu não vou fazer a vontade de Deus. Você vai se estrepar. Me desculpe falar isso para você. Mas se você não
seguir a lei de Deus, sua vida toda vai andar para trás. A rebelião é tão culpável quanto a superstição. Então aqui ele começa a dar coisas aqui contrárias à obediência a Deus. A rebelião, você se rebelar contra Deus, como Satanás fez, Lúcifer, né? Se rebelou contra Deus, não quer mais saber de Deus, foi expulso do céu. Entendeu? Superstição, olha aí, você que é supersticioso aí, o católico, gente, ele não pode ser supersticioso. Ele tem que ser religioso, mas supersticioso, nem pensar, superstição é pecado. O seu destino está nas mãos de Deus, não está na figueira, não está na arruda, não está em nada disso. Astrologia, horóscopo, não está em nada disso. Pode passar debaixo da escada, pode andar com o pé direito, pé esquerdo, levantar, deitar. Não somos supersticiosos, gente. Gato preto tem nada a ver, não é? Não sei de onde tiraram isso, coitado do gato. Então, gente, nós não podemos ser supersticiosos. E a desobediência é como o pecado da idolatria. Olha aí, então, idolatria não é só imagem. Já falei sobre isso aqui várias vezes. Tudo aquilo que é contrário a Deus, que você coloca no lugar de Deus, é idolatria. Pois que rejeitaste a palavra do Senhor, também ele te rejeita. Olha só, hein? Então, quando você rejeita os mandamentos de Deus, a vontade de Deus, Deus também te rejeita. Por quê? Porque Deus é justo. Deus não vai te obrigar a amar ele, que você o ame. Não. Deus quer ser amado? Quer. Mas não na marra. Você que é casado, você gostaria que a sua esposa, o seu marido te amasse na marra? Se fosse assim, o casal se separava. Por que o casal se separa? Porque ninguém é obrigado a amar. Não. Amar é dar-se. Já expliquei sobre isso. Então ninguém pode amar à força. Por isso que o padre pergunta lá quando vai casar. É de livre e espontânea vontade? Se tiver lá alguma coisa, o casamento é nulo. Igual antigamente aí que o pai e a família obrigava fulano a casar com fulano. Isso hoje dá nulidade de casamento. Ninguém pode ser obrigado a amar. E a Deus é a mesma coisa. Deus quer ser amado, gente. Claro. Claro que Deus quer ser amado. Agora, não amar. Então, se a pessoa fala, não quero Deus, Deus vai, pela liberdade humana, Deus vai respeitar. Entendeu? Então, a obediência, ela tem que ser livre. Ok? Você tem que ter liberdade. Por isso que nós somos imagem e semelhança de Deus. Senão nós seríamos um robô, marionete. É igual os carros controle remoto que a gente gostava de brincar na adolescência. A gente não, a gente tem liberdade. Então, eu tenho que fazer, mas eu tenho que ser livre. Ok? Então, a minha submissão ao Senhor, ok? Tem que ser o quê? Eu sacrifico toda a minha vontade, tá? Às vezes eu quero até fazer aquela coisa ali, mas eu tenho que pensar, não, aquilo ali, Deus não vai gostar daquilo. Então eu não vou fazer. Entendeu? É isso que mais agrada a Deus. Por amor a Deus, eu não vou ali para mim não pecar. Entendeu? Se eu vou naquele lugar ali, eu sei que eu vou pecar, não, por amor a Deus, pela vontade de Deus para minha vida, eu não vou. Mesmo que eu esteja querendo ir. Muitas vezes a gente quer ir naquele lugar, mas a gente sabe que vai pecar. Por isso que a igreja ensina, né? A moral. Para haver o pecado, você tem que saber, querer e fazer. Muitas vezes a nossa tendência ao mal quer que a gente vá ali naquele ambiente ali que a gente vai pecar. Mas se a gente tiver a força do Espírito Santo para falar, não, por amor a Deus eu vou fugir. Por isso que Jesus fala, fuge do demônio que ele fugirá de vós. Isso aí, gente, é uma fuga heróica, né? Ah, naquele bar ali eu vou beber. Passe pela outra rua. Se naquela rua ali você vai ver que você vai beber e vai se embriagar, não, passe ali. Passe na outra rua. Entendeu? Então, gente, isso aí é a gente fazer a vontade de Deus. Ok? Nós somos servos de Deus. Olha aí. Então, Jesus fala uma coisa muito bonita. Né? Nós somos amigos de Deus. Tá? Nós não somos escravos de Deus, não. Muitas vezes a gente acha que a lei de Deus escraviza. Não, gente, a lei de Deus é libertação. Entendeu? Uma vez o Papa Bento XVI falou uma coisa muito bonita. A nossa fé, ela não é uma cadeia, que a gente fica preso e não pode nem para lá nem para cá. Não.
É uma janela aberta para o infinito. O Papa Bento XVI tinha hora que parecia que ele até, eu acho, porque ele estudou filosofia, né? Então às vezes ele até filosofava. Então ele falava que a nossa fé é uma janela aberta para o infinito. Olha que coisa linda. Entendeu? Então, gente, às vezes a gente acha que assim, que a vontade, que a lei de Deus é pesada? É pesada, mas eu nunca vi uma pessoa chorar porque viveu a lei de Deus. Nunca vi. Ah, eu me dei mal porque eu segui a Deus. Eu nunca vi. Eu cumpri os mandamentos de Deus e me dei mal. Eu nunca ouvi falar. Agora, quem não segue a lei de Deus é o que mais a gente vê. Entendeu? É por isso que o pecado, né, inundou a face da terra desde a época lá do Antigo Testamento e até hoje é assim. Por quê? Porque as pessoas não querem seguir a lei de Deus. Deus fala, não matar, o povo vai lá e mata. Hoje se mata por qualquer coisa. E hoje, então, antigamente ainda se pensava 2 vezes antes de matar. Hoje, se você pisar no pé do outro, se bobear, ele vai e te mata. Não nem conversa. Vai lá em casa, busca a arma e te mata. Acabou, gente. Acabou o respeito pela lei de Deus. Roubar. Meu pai do céu, você rouba na cara dura. Não estou falando só dos políticos, não. Até na igreja mesmo. Né? A gente sabe que existe. Né? Pessoas que pegam até o dinheiro da igreja. Então, quer dizer... Então, gente, infelizmente o povo não quer viver a lei de Deus. Depois, Deus manda não, né? A própria consequência do pecado, aí vem as catástrofes, as pandemias, epidemias. Aí o povo vai lembrar, mas aonde está Deus? Onde está Deus? Ó, Deus foi embora, meu amigo. Igual você fez com ele. Você também não largou ele de lado? Ele fez a mesma coisa. Foi embora também. Entendeu? O cristão precisa aprender o que significa renúncia. Ah, essa palavra ninguém gosta. Renúncia, penitência, ninguém quer saber disso não. Não se revoltar contra as provações, olha aí, que a sabedoria de Deus sabe que são necessárias para purificar a nossa alma. Então, gente, aquilo que eu já expliquei, o nosso sofrimento também é purificador. Se a gente não se purificar aqui dos nossos sofrimentos, nós vamos nos purificar depois da morte no purgatório. Que a igreja ensina. Entendeu? Por quê? Porque quem de nós aqui não peca? E o pecado atrai consequências. Já expliquei sobre isso. Entendeu? O Evangelho é uma escola de mortificação. Ensina a tomar a cruz de cada dia. Olha aí, tá vendo? Então é isso que Jesus prometeu, meu amigo. A cruz de cada dia. E você? Está disposto a seguir a cruz? Então, isso aí é uma coisa que você deve. Isso aqui eu sempre achei maravilhoso esse texto, né? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Né? Está lá em Lucas capítulo 9, versículos 23 a 26. Olha aí, tá vendo? Há cristãos que só querem as consolações de Deus. E as coisas, só quer, né? Que Deus manda, né? Bênção para ele, só quer que... mas tudo de braços cruzados, né? Não quero ter esforço, né? As pessoas hoje não querem ter esforço. Não. Deus tem que fazer a minha vontade. Se Deus não fizer, eu vou para outra religião. Né? Na igreja católica eu não vou não, porque eles falam muito de penitência, falam muito de renúncia, tem que fazer jejum, tem que dar esmola. Eu não gosto muito disso não. Então eu vou lá para prosperidade. Né? Lá eu não vou sentir uma dor de cabeça, lá eu não vou ter problema nenhum. Né? Acabaram-se os meus problemas. Né? Eu não sei onde que Jesus prometeu isso, mas tem gente que acredita nisso. Vamos lá. Né? Então é nas provações que a gente prova a nossa fidelidade a Deus e busca o Deus das consolações e não as consolações de Deus, entendeu? Então nós temos que buscar primeiro Deus. Se a gente busca Deus, ele vai nos dar consolação na hora da provação, entendeu? Mas a gente prefere o quê? Reclamar, não é? Olha que bonito, né? Deus se fez homem, Jesus, e ele veio habitar no meio de nós o quê? Na pobreza. Jesus não veio na riqueza. Na segunda vinda dele, ele vai vir como juiz. Agora, a primeira vez, Jesus veio, só a gente vê lá, né, o presépio, né, um curral mesmo, no meio dos animais ali,
O trono, o berço de Jesus foi um capim, não é? Então, amar a Deus é querer fazer a sua vontade. Ah, eu amo a Deus. Será que ama mesmo? Você faz a vontade de Deus? Nenhum de nós faz a vontade de Deus. Então a gente fala com a boca, né? Como Jesus fala, né? Então, quer dizer, muitas vezes a gente prega com a boca, mas o coração está longe de mim. Jesus falou isso várias vezes, né? Então, muitas das vezes a gente fala, mas a gente realmente não ama a Deus como deveria, não é? O mundo hoje quer o contrário. Olha aí, Deus se acomode aos caprichos humanos. Então, o mundo hoje quer que o evangelho se adapte a eles. Não é Deus, não é a igreja que tem que... Não é o mundo que tem que mudar, não. É a igreja, Deus que tem que mudar. Ah, esse Deus aí eu não quero mais não. Eu quero o Deus da nova era, que vai juntar todas as religiões ali, vai fazer aquela salada mista de religião ali, não é? Mas você vai ter que renegar a sua fé. Né? Não existe mais cristianismo. Não, agora é uma mistura de religião, isso é nova era. Não é? Onde a sua vontade é que prevalece, o seu Deus. Não é? O seu Deus e o meu Deus, né, pode ser qualquer um. Né? Não é mais Jesus Cristo. O meu Deus e o seu Deus pode ser até nós mesmos, se a gente quiser. Você e eu, isso é o anticristo. O povo sempre pergunta, cadê o anticristo? O anticristo vai ser esse. De mandar Deus embora e a pessoa mesmo se achar que é Deus. Quando você se acha Deus, você é um anticristo. Porque você está sendo contra Cristo. Ok? Quando se faz a vontade de Deus, nada é pequeno e desprezível em nossa vida. Tudo é sagrado. Olha que bonito. Olha que meditação bonita. Né? Quando a gente faz a vontade de Deus, tudo vira sagrado na nossa vida. Não é só as coisas de Deus. Tudo que a gente for fazer. Se a gente coloca Deus no meio, né? Deus na frente, no meio não, na frente, né? Tudo fica sagrado. Ok? Então aqui ele dá alguns exemplos. Né? O trabalho, né? O estudo, a oração, a luta diária que todos nós as temos. Não é? Então quer dizer, então gente, é muito bonito. Né? Essa vontade de Deus para a nossa vida. Ok? Para isso a gente precisa ter uma coisa chamada reta intenção. Eu tenho a intenção de servir e de seguir a vontade de Deus. Ok? Para isso a gente precisa o quê? Ter diligência. Não ser preguiçoso. Né? Não, eu vou, né, fazer a minha parte. Deus já fez a parte dele, agora eu vou fazer a minha vontade. Ok? Muito bonito. Ok? Para isso a gente tem que demonstrar que a gente confia em Deus. Por isso que Jesus diz lá, né? Qual pai que dará uma pedra ao filho que pedir pão? Então, toda vez que a gente pede a Deus o Espírito Santo para fazer a vontade de Deus, Deus nos dará. E aí a gente consegue, com a graça de Deus. Entendeu? Se os maus sabem dar coisas boas para seus filhos, imagine então Deus. Né? Se a gente fizer a vontade de Deus, você acha que Deus não vai nos recompensar? Claro que vai. Deus é um Pai perfeito, maravilhoso. Se os nossos pais da terra, né, já fazem, entre aspas, a vontade dos filhos, imagine Deus se a gente realmente andar nos caminhos dele. Tudo que a gente pedir, Jesus falou, tudo que pedires em meu nome, eu te darei. Ao Pai em meu nome, eu te concederei. Entendeu? As provações eu já falei, né? As provações fazem parte. Para isso, gente, a gente precisa da fé. Não adianta, gente, se a gente não sofrer na fé, tem um livro, aliás, eu fiz um programa sobre isso, Sofrendo na Fé. Se a gente não tiver fé, a gente sofre no desespero, aí é pior. Sofrer no desespero, gente, tem gente que até se mata. Por que tem gente que pratica suicídio? Por quê? Porque não tem fé. Entendeu? Então, se vê naquele sofrimento tão grande, se desespera. Tá? Por isso que a Bíblia é bem clara. O justo vive pela fé. Olha que coisa linda. Entendeu? Então, o justo vive pela fé. Isso aí tem vários textos bíblicos que falam isso. Abacuque, Romanos, Gálatas, Hebreus. 4 textos bíblicos que falam a mesma coisa.
O justo viverá pela fé. Entendeu, gente? Então, se a gente não tiver fé, a gente não consegue vencer, né, as tribulações da vida. Tá? Para isso a gente precisa ser fiel. Ser fiel à vontade de Deus. Ser fiel a Deus. Ok? A obediência da fé. Romanos capítulo 1, versículo 5. Mesmo que eu tiver um sofrimento muito grande, mas pela fé, aquilo que eu falei, eu vou aceitar a vontade de Deus para a minha vida. A fé é um ato de adesão a Deus. Olha aí. A fé não é um tiro no escuro. Não. Pelo contrário. Eu me lanço em Deus. Eu não sei o que Deus, né, quer de mim, mas eu me lanço. Isso é fé. Entendeu? Porque eu sei para onde Deus... Eu sei que Deus vai me levar. Eu não sei... Né? Eu confio, né, que Deus tem o melhor para mim. Mesmo que eu não entenda. Entendeu? Porque os caminhos de Deus, gente, não são os mesmos caminhos nossos. Já diz a palavra de Deus. Não é? Aí aqui ele coloca vários textos do Antigo Testamento, né, que fala sobre a fé, né, e também a obediência, que lá desde o Antigo Testamento Deus já pedia que o povo fosse obediente. Não é? Esse texto de Josué eu gosto muito. Josué capítulo 24, versículo 24. O Senhor nosso Deus, ao Senhor nosso Deus serviremos e a sua voz obedeceremos. Olha que bonito. Isso, gente, é um lema que é para a sua vida inteira. Somente ao Senhor eu obedecerei. Não é? A vontade de Deus. Obedecer a Deus quer dizer a vontade de Deus. Entendeu? Isso é fácil? Claro que não é fácil. Mas por isso que nós contamos com a graça de Deus. Ok? Outra coisa, outra característica da fidelidade a Deus, né, é o propósito de servir a Deus com perseverança. Jesus falou, aquele que perseverar até o fim será salvo. Por quê? Às vezes a gente começa a servir a Deus, depois para. Não é? Tem gente que é assim, começa aquela euforia, não é, na igreja, depois desaparece. Não, firmeza, continua firme. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Entendeu? Então, gente, Deus gosta muito disso. Não é? Ser fiel a Deus, ser obediente, ok? Guardar os mandamentos da lei de Deus, ok? Então, tudo isso aqui eu já falei, ok? Ser fiel a Deus, já expliquei sobre isso, ok? A paciência, olha aí, outra, a paciência que é um dom do Espírito Santo. Muitas vezes a gente precisa de paciência. Porque, gente, a vontade de Deus, né, o tempo de Deus, não, isso aí é uma coisa que a gente precisava aprender e entender. A gente quer que o nosso tempo seja o mesmo tempo de Deus. Não é, gente. Tá? Por isso que muita gente se decepciona com Deus. Por isso que ele está falando aqui da paciência. Porque se você não tiver paciência, você vai se decepcionar com Deus, porque muitas vezes Deus demora. Tem um santo que falava, né? Sofre as demoras de Deus. Deus demora muitas vezes. Nem sempre Deus vai te dar na hora. Deus vai te dar, mas não na hora que você acha. Entendeu? Porque Deus é quem sabe o que é melhor para nós. A gente pede, mas a graça quem dá é Deus a hora que Ele quer, quando Ele quer. Mas muita gente não tem paciência para esperar. Isso também é obediência a Deus, aceitar a vontade de Deus. E o tempo de Deus, que não é o mesmo tempo nosso. Ok? Então, gente, é muita coisa que a gente pode aprender. Ok? Precisamos de vigilância, já falei, né? Oração, já falei. Né? Então, tudo isso eu já expliquei. Então, gente, eu acho que eu já coloquei tudo que eu queria colocar, e eu quero encerrar com essa frase de Jesus, Mateus 24, versículo 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 13. Eu sempre gostei muito desse texto. Né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, gente, a vida é uma batalha.
A vida é uma guerra, né? Mas vamos aí do time de Deus, já falei isso para você aqui várias vezes. Vamos, né, vestir aí a armadura de Deus, no time de Deus, que a gente, né, vai, lá na frente a gente vai chegar no caminho, né? Mesmo que a luta seja árdua, pesada, a cruz é pesada às vezes, né? Se às vezes a cruz está pesada, né? Quem sabe chamar um Simão Sirineu para nos ajudar a carregar a cruz, um irmão, não é? Então, vamos em frente. Com Deus a gente é mais do que vencedor. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores, diz a palavra. Amém? Então, gente, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Peço a vocês, continuem se inscrevendo no canal, por favor. Compartilhe os nossos vídeos, tá bom, gente? E vamos aí ajudar a crescer o nosso canal, para que nós possamos continuar aí pregando, né, a vontade de Deus aí, naquilo que Ele revelou para nós e que está na Sagrada Escritura, no Catecismo da Igreja, e que a Santa Igreja nos propõe, né, para que nós católicos possamos seguir. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.